Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. É uma grande satisfação receber todos vocês aqui no nosso café. Uma vez por mês sempre temos esse café maravilhoso aqui que o Cindy Lojas disponibiliza. E hoje, então, com o assunto cenário econômico, seus impactos e como defender. Eu, antes de apresentar, eu queria só dizer o seguinte, que é importante também vocês contadores e associados e quem está presente, sugestões de pauta para nós aqui, para trazermos próximos cafés, tá? Então, se tiverem sugestão de pautas, fique à vontade aí para passar para a nossa diretoria. Então, nós temos hoje aqui o Gustavo Bertotti, formado em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Economia, com ênfase em Economia Internacional pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Prazer recebê-lo, Gustavo. E o Michael Miller, formado em Administração e Comércio Exterior pela Universidade de Caxias do Sul e MBA em Gestão Empresarial pela Uniaselv. Vocês podem continuar tomando café, se servindo, mesmo eles palestrando, fiquem à vontade. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Então, meu nome é Gustavo, né, foi apresentado. Trabalho na Messing, que é um escritório de assessoria, né, patrimonial. Trabalho lá mais ou menos há uns 7 anos, enfim. Né, minha formação é em economia, né, e o meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho desse cenário, né, um cenário que é bem desafiador, então é um tema muito difícil, né, para a gente poder falar. Desde o Covid, eu acho que o nosso mercado vem sendo muito impactado ainda, né. Tivemos alguns agravantes esse ano ainda, inclusive como guerra, né, principalmente como uma China. E a ideia é começar agora falando um pouquinho do cenário internacional, tá, abordando China, Estados Unidos principalmente, e depois entrando em Brasil. Né, e falando em Brasil, para tentar passar aqui, minha opinião, claro, né, uma visão um pouquinho mais otimista do que a gente tinha no início do ano. Eu acho que muita coisa vem acontecendo, muita coisa vem melhorando, muita coisa não vem sendo destacado, muitas vezes, né, mas muitos indicadores vêm mostrando isso. Então, a ideia é fazer um contexto geral que passa desde o Covid, tá? Qualquer coisa vou tentar correr, porque é um tema meio complexo, né? Esse primeiro gráfico que eu coloquei aqui, na verdade, é só para mostrar é um índice, né? Na verdade, esse índice VIX, ele é um índice que se acompanha no mercado internacional, né? Onde ele é conhecido como índice do medo, né? E o ponto principal aqui, só para iniciar, é o que o Covid trouxe, né, para o mundo, né, em termos de aversão a risco, em termos de desestruturação da cadeia de oferta. Nós temos uma inflação global que ainda incomoda muito, principalmente a Europa, Estados Unidos, né? O Brasil já fez um dever de casa, então agora a gente começa a ver nível de inflação cair. O impacto que foi a Covid lá na ponta lá, ou seja, nada foi parecido que se passou. Né? Nós tivemos aí, eu lembro em aquele março, né, de 2020, né, e a gente que trabalha com bolsa, né, bolsa de valores, nós tivemos uma semana ali que foi um horror, né, que não tinha o que fazer. Né, era todo dia 10, 15, 20% de queda no Bovespa, né, e não tinha o que fazer. E não é porque as empresas estavam ruins, não, as empresas estavam indo muito bem, enfim, estava tendo uma retomada, mas isso assolou o mundo inteiro e continua gerando problemas ainda. Né. Nós tivemos um maio que foi extremamente impactado aí, principalmente pela China, fazendo novos lockdowns, enfim, né, o que estava melhorando, né, em termos de cadeia de oferta, novamente desestruturou tudo. Me desculpa, mas não tem um passador aqui. Esse gráfico aqui também é o dólar index, né? A gente pode ver ali o quanto vem subindo. O que é? É o dólar em relação a uma cesta de moedas fortes, né? Ou seja, mostrando que ele vem se valorizando agora, né, nos últimos meses, né? Então nós temos aí um cenário onde o cenário internacional é desenhado com uma inflação global muito forte, né? Se a gente pensar numa Europa aí com uma inflação de 8,5% em 12 meses, é muita coisa para o europeu, né? E na minha opinião, uma Europa que ainda brincou com a inflação e não começou a mexer em juros ainda. Começou agora, aos poucos, né? Estados Unidos tendo uma inflação de quase 9% em 12 meses também, é muito alto. Brasil a gente brinca que a gente se vira, né, com 10%, mais ou menos, né? Enfim.
Quando se fala agora, que acho que todo mundo tem escutado em recessão, né, uma recessão global, enfim, a gente olha muito, não sei se dá para ver muito bem os gráficos, mas o que isso quer dizer? Né? Esses são os títulos americanos lá, é o título de 3 anos e 10 anos. Né? São os títulos mais negociados no mundo. E fala-se muito numa inversão de curva de juros. O que isso quer dizer? É que os títulos de 3 anos, né, os juros pagam mais que um título de 10 anos. Correto? Teria que ser o contrário isso, né? Ou seja, isso é um indício de uma recessão que a gente vê lá nos Estados Unidos, né, pela questão dos títulos. Ou seja, o título de 3 anos hoje paga lá em torno de 13,20 ao ano, né, e o título de 1 ano, de 10 anos, ele está pagando na média de 3. Esse é o título mais negociado no mundo, né, que é o título de 10 anos. E agora falando um pouquinho dos Estados Unidos, né, então os Estados Unidos cresceu 5,3 no ano passado e a expectativa é 1,7. No início do ano se previa 3 já. Né, ou seja, nós temos aí uma redução de estímulos. O que aconteceu no Brasil ano passado, que saímos de um juro de 2% para um juro de 13,75 agora. E provavelmente a gente vai ter mais um residual de juros, mas aí o ciclo para, talvez em 14. Né? Então nós temos aqui os Estados Unidos, a previsão de juros para o final do ano é encerrar entre 13,5, mas eu acredito que encerre em 4. Nós temos aí uma crítica que se faz muito, e essa crítica eu trago para a Europa também, né, uma postura mais hawkish, que se fala, inversão da curva de juros, onde o discurso, né, do Banco Central americano não está alinhado com a realidade. Então a gente pode ver que, posterior a maio agora, né, a partir de maio, todos os mercados do mundo começaram a cair, corrigir. Principalmente por quê? Porque os Estados Unidos estava muito leniente assim, com a inflação, não mexia em juros. Hoje às 11 horas, o presidente do Banco Central americano vai ter um discurso onde o mercado aguarda que ele mostre uma postura um pouco mais contundente. Ou seja, o dever de casa que o Brasil já fez, que agora a gente vê que a inflação começa a cair, na minha opinião, os Estados Unidos está ainda no começo, porque a inflação só vem aumentando lá. O último indicador do mês de julho, a inflação praticamente ficou estável, né, mas o presidente lá do Banco Central fala muito em mercado de trabalho forte, mas esse mercado também gera inflação. Então a gente vê que os Estados Unidos vai ter que continuar aumentando juros até o final do ano para poder conter essa inflação. Esse payroll que tem aqui, que é a criação de postos de trabalho, né, é um indicador que mostra que os Estados Unidos vem crescendo em termos de emprego, mas os preços vêm aumentando em uma velocidade muito forte. Né? Então, a gente vê que o aperto monetário lá fora vai continuar. Né? E pensar numa economia como os Estados Unidos, com 8,5%, né, em 12 meses, a maior inflação dos últimos 40 anos, né? E deixar claro que essa inflação que a gente tem hoje no mundo é uma inflação de oferta, né? Uma inflação de custos. Então, para você resolver ela, você tem que aumentar juros em doses maiores, né? E, ao mesmo tempo, o efeito é muito danoso para a economia. Porque você começa a bater direto em consumo e, ao mesmo tempo, depois também no mercado de trabalho. Então, e leva um tempo para fazer isso. Nós estamos há mais de um ano aumentando juros para agora começar, né, a inflação começar a perder força. E isso está sendo muito bom para o nosso segundo semestre. Lá fora eu já não vejo isso. A Europa também, a Europa está pior que os Estados Unidos, né? Porque a Europa deixou, ainda mais com uma guerra, Rússia e Ucrânia, né? A Europa é dependente hoje de energia, né? A Europa praticamente há 2 meses atrás ainda estava fazendo sanções contra a Rússia, sendo que é dependente de gás, né? Então a gente vê que a Europa agora parece que acordou, né, nessa questão da inflação, mas isso vai levar um tempo para se combater. Então é muito difícil o que eu vejo o cenário lá fora, principalmente para a Europa e Estados Unidos ainda, e vejo um pouco bem mais otimista para o Brasil. E aqui China. China, a gente sabe o quanto movimenta o mercado e o quanto o Brasil tem uma relação forte com a China, né? Principalmente por uma questão de exportação. Né? O Brasil hoje tem uma pauta exportadora muito voltada para a China. A China tem uma previsão de crescimento de 4,5% para esse ano, uma inflação que se passa para esse ano de 3%, mas tudo que vem da China é muito difícil a gente ter certeza que vem do governo. Né? E a China vem fazendo uma política diferente do que o mundo vem fazendo. Em vez dela reduzir, né, estímulos, ela vem aumentando estímulos.
Nós temos aí, ontem mesmo ela anunciou, né, créditos, né, com juros menores, né, para o setor imobiliário, que é o setor da construção civil. A gente sabe, ano passado, toda a questão da Evergrande, né, a crise que tem aquela grande incorporadora, mas é um setor que tem um problema muito sério. Ontem mesmo também ela anunciou um programa de 145 bilhões de dólares para incentivar a construção civil. China vem fazendo o contrário. Apesar que em maio ela esculhambou muito o mercado, né? Quando ela veio com aquela política de Covid zero, né? Abril, maio, junho ali, isso afetou muito o mercado, né? Jogou todos os preços do minério de ferro para baixo novamente, as expectativas, né? Porque ela é a maior ofertante e demandante do mundo. Então, mas eu fico otimista com essa política expansionista, porque ela precisa crescer. E o Brasil, na minha opinião, se beneficia muito disso, né? E aqui o conflito que, rapidinho, isso aqui já está mais que claro, né? Essa guerra que completou 6 meses agora, né? Mas o quanto isso piorou, eu diria, a cadeia de oferta. Que já vinha muito impactada, né, desde do Covid, né, essa desestruturação da cadeia de oferta, que levou a essa inflação muito alta, e que isso só potencializou agora esse nível de inflação. Por isso que eu digo que o dever da Europa é muito difícil. Dos Estados Unidos é muito difícil. Porque eu acho que eles demoraram muito para tomar alguma atitude em termos de combater essa inflação com juros, né? E o efeito vai demorar um tempo para acontecer. Agora aqui é só algumas commodities, né? Então, o quanto isso se beneficiou, quanto isso se valorizou. Esse é o Brent, o petróleo referência ao Petrobras. Se a gente pegar na bolsa que a gente trabalha, né, a própria Petrobras, a alta que tem no último ano, eu diria nesse ano principalmente, ela acompanha esse barril de petróleo, salvo algumas possíveis intervenções que tem, né? Mas a gente vê que ela acompanha praticamente a alta do petróleo, que na minha opinião ele está ali com 38% no ano de alta, mas eu acredito que vai continuar se valorizando, né? A gente tem um apelo, né, no mundo por energias renováveis e tudo mais, né, mas não se muda uma matriz tão rápido assim, né? E petróleo é petróleo, não adianta, assim como minério de ferro, né? Um derivado que a gente vê é o gás natural. Por isso que eu digo que, falando muito da Europa, é muito dependente desse gás, né? Mas esse gás subiu, isso aqui é tudo atualizado, eu peguei ontem, tá? 182%, né? Então você pensa um bloco lá que é extremamente dependente de gás, né? E a tendência é cada vez aumentar mais, né? Nós tivemos aí agora no mês de dia 20 agora, né? A Gazprom, que é uma das maiores fornecedoras de gás, né, russas para a Europa, reduzindo mais ainda a oferta, né? Colocaram é uma sanção, né? Eles colocaram lá uma manutenção nos equipamentos lá não programado, ou seja, piora mais ainda, né? E aqui o minério de ferro. Aqui esse minério de ferro hoje ele está com 14% de queda no ano, e aqui é uma bagunça, porque as cotações de minério de ferro são cotadas todas na China. E esses lockdowns que a China ela manipula muito o mercado, derruba muitas cotações. Então esse minério que chegou esse ano a subir 30, hoje cai 14, por causa dos lockdowns, né? O minério de ferro bateu quase $200, né? A gente viu ali em julho, hoje bate em torno de 100. Por quê? Pelos lockdowns que ela fez, né? Nós chegamos a passar, acho que quase 2 semanas em maio, sem preço de minério, né? Porque não tinha cotação no porto, enfim. E aqui influencia muito. Por que a gente coloca isso, né? Porque Brasil, hoje nós temos uma grande empresa no nosso mercado que é Vale, né? E é uma exportadora, acho que exporta praticamente 40%, né, do minério para a China, né? E é uma commodity de retomada econômica, né? Mas hoje, né, o ano passado também a China conseguiu derrubar todo o minério. Ela, no segundo semestre do ano passado, ela colocou aqueles protocolos ambientais que ela tem que cumprir, então restringiu o horário de siderurgia para trabalho, enfim. Isso tudo influencia o Brasil, né? As nossas expectativas, nós temos um problema na nossa indústria hoje, principalmente na falta que nós temos de tecnologia, semicondutores, né? Então, muito vem de China, Taiwan, então afeta muito, né? E aqui falar um pouquinho do cenário, então. O internacional praticamente é isso, vejo que o cenário lá fora ainda não está resolvido, pelo contrário, acho que está no começo ainda. Mas agora falar um pouquinho de Brasil, né, onde a gente fala ali de ancoragem fiscal. Nós tivemos aí esse ano uma aprovação de uma
uma PEC, né, que teve a PEC das bondades, aí, enfim, né, fora do teto de gastos. Tem uma agenda reformista, e acho que esse é um ponto positivo, né, que se tinha uma esperança muito grande, né, nessas privatizações que o Brasil tem que fazer, né, e eu vejo um ponto extremamente positivo a privatização da Eletrobras. Nós tivemos. Então, isso se fala pouco até, eu acho. Mas foi um marco, né? Eu acho que isso destrava muita coisa. Em um ano eleitoral. Né? Então, acho que tem muita coisa que está andando, né, de infraestrutura também no país, que não é falado. E acho que, principalmente, esse passo que foi dado com a Eletrobras possa, né, trazer novas privatizações. Isso é muito bem visto pelo mercado, pelo mundo, né? Então, foi noticiado no mundo inteiro e acho que é um avanço extremamente importante. Acho que um dos pontos aí que a gente tem que focar, e acho que para comércio, varejo, para tudo, é essa inflação que vai perdendo força, né, porque o dever já foi feito. Então, nós estamos encerrando, nós vamos ter um aumento possivelmente de 0,25 de juros e para. Vai ficar alto por tempo esse juro? Vai. A gente acredita que talvez maio do ano que vem comece a ceder. Né, mas pelo menos não vai mais subir. Vai estabilizar e a inflação vai cair. Esse é o ponto principal. Um outro ponto positivo que a gente tem ali é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, o Brasil vem crescendo, vem criando empregos. Eu acho que segundo agora saem os dados do CAGED, né? O Brasil vem criando empregos. Né? A atividade econômica vem sendo revisada para cima. A expectativa que a gente tinha no início desse ano, né, acho que as empresas que fizeram planejamentos aí, era crescer 0 praticamente. Nós estamos falando em crescer 2 já, esse ano. E muita coisa acontece no segundo semestre agora. E depois eleições. É um tema complicado, eu não sou de nenhum partido político, né? E começa, acho que hoje, as campanhas, né, e tudo mais. E tem muita coisa que vai acontecer a partir de agora. Então, a partir de agora, a gente vê que as eleições podem começar a fazer preço no nosso mercado, independente de quem ganhar ou não. A gente sabe que é um tema muito delicado para falar, mas tem muitos pontos. A gente pegar o passado, por exemplo, a gente tem... Eu lembro muito dos Estados Unidos, né? Naquelas eleições do Trump da Hillary. Todo mundo deve lembrar, né? E por isso que eu digo que pesquisa, eu não acredito muito em pesquisa, porque se a gente for observar, naquelas eleições, era até meia-noite, eu lembro muito bem, né? Todas as pesquisas indicavam que a Hillary ganhava, né? Era isso que era o que estava passado, né? Eu lembro que era na Globo News, até eu estava vendo, era meia-noite, não tinha encerrado ainda as eleições, estavam dando ela como vencedora. 2h30 da manhã, ganhou o Trump. Né? Os jornalistas não sabiam o que falar. Os caras travaram na TV. Então, a gente sabe que isso ainda está, na minha opinião, está indefinido, né? Não dá para ir por pesquisa, né? Mas vai começar, possivelmente, trazer volatilidade no mercado, principalmente a partir de hoje, né? Aqui é só um gráfico para mostrar que o Brasil já recuperou, né, os níveis de economia, de atividade econômica pré-pandemia, né? Ou seja, nós estamos muito melhores do que a gente estava, né? Então, acho que nós temos aqui o gráfico do PIB, e aqui mostra como é difícil, né, você fazer um planejamento, né? Eu vejo os empresários, enfim, que a gente conversa, a nossa economia é conhecida como voo de galinha, né? Só que às vezes ela vira uma topeira ali, quase ali, porque nós temos períodos, né, você não tem uma estabilidade de crescimento, você tem muitos desequilíbrios aí, né? Então aqui nós tivemos aqui esses 2 anos aqui de PIBs negativos, né, nos impactaram até hoje praticamente, né? Ou seja, tivemos aqui um problema onde tivemos um incentivo a crédito, tivemos endividamento das famílias, né, e o resultado acontece 2, 3 anos depois. E, enfim, essa expectativa que nós temos aqui é a expectativa do Focus agora de segunda-feira. O ano que ia crescer 0, ou talvez negativo, se fala em 2%. A gente tem estimativas já de outras casas, outros bancos que trabalham com 2,2, 2,4 de crescimento para esse ano. Tá? Então, mas olhando esse gráfico, a gente vê como é difícil, né, fazer um investimento no país, né, você ter um negócio, né, não tem como você planejar algo concreto para 2023. É muito difícil.
né? Você tem que ir trabalhando mês a mês. Inflação, então nem se fala, né? Então nós tínhamos aqui níveis até menores de inflação controlada, disparamos para 10%. Porém, essa inflação também que está na casa aí de 11%, a expectativa de encerramento para o final do ano, 6,82. Isso vai acontecer? Não sabemos. O que eu posso dizer, afirmar, é que os índices vêm, né, o GPM, IPCA, vem melhorando. A gente está tendo, se a gente pegar o IPCA 15, que saiu na terça, a difusão do IPCA 15 ele já mostra que a inflação está se espalhando menos pelo Brasil. Ou seja, está começando a ter um controle melhor e os índices vêm caindo. Eu acho que esse é o ponto principal. Coisa que a gente não está vendo lá fora, que continua subindo. E aqui juros, que é muito difícil também, né? Porque aqui todas as empresas, né, têm endividamento, então pensem, uma empresa que no janeiro do ano passado nós tínhamos uma Selic de 2, hoje eu tenho uma Selic de 13,75 e possivelmente, né, a gente possa ter mais um residual, mas o ciclo parou. Então nosso juro de 13,75 vai continuar alto esse ano? Vai, não vai ter queda de juros esse ano. O ano que vem possivelmente sim, né? Mas isso que é importante, é estabilizar o juro, a inflação cair, e o ano que vem a gente começa um processo de inversão, né, de juros, reduzir juros. Vai a 2 novamente? Não vai. Mas talvez podemos ter um pensamento na casa de 10, 9,5, e aos poucos o ciclo começa a inverter, né? Aí mais um ponto, esse juro também, ele é danoso para a economia, mas ao mesmo tempo também ele traz capital estrangeiro para o Brasil, né? Então também não dá para dizer, porque tem eleições agora, que o dólar vai a 6. Não é o que está acontecendo, né? Ou seja, esse juro alto, né, o Brasil hoje ele é uma rota de investimentos para o mundo. Rússia está fora, Argentina não tem como comparar, Turquia não tem, um país que tem 80% ao ano de inflação. O Brasil hoje tem uma taxa de juros alta, que ao mesmo tempo beneficia o estrangeiro para aplicar aqui no país, né? E isso ajuda muito no dólar, que a gente tem uma inflação muito alta também em dólar, né? E aí câmbio, né? Acho que esses gráficos que está muito claro, não deu para a pena, não dá para ver, mas enfim, esse dólar aí, ele está com uma queda de 8%, né, de janeiro a agosto, né, então na casa aí dos 5,12. A gente está vendo que estamos num período, né, de eleições e tudo mais, né? Tinha previsões no início do ano, um dólar a 6,5, falava assim, enfim. Então acho que o Brasil, por ser rota de investimentos, esse dólar também não ganha muita força. A gente sabe que dólar é a pior variável que tem para poder avaliar, mas enfim, eu acho que é um cenário que está se desenhando melhor. E aqui é um gráfico, são dois gráficos para mostrar o primeiro e o segundo trimestre desse ano. O Brasil é um exportador de commodities, né? Então é um gráfico com base invertida, né? Então nós temos aqui em preto aqui a taxa de câmbio, e em amarelo o índice de commodities, né? Foi a primeira vez nos últimos anos que essa conta fechou. O Brasil, por ser um exportador, né, entra dólares no país e o dólar tem que cair, né? O que aconteceu? O índice de commodities no mercado internacional, ele subiu. Ele vem crescendo com tudo o que aconteceu, com guerra na Rússia, Ucrânia, China e tudo mais. O Brasil, por ser um exportador, tem que se beneficiar disso, né? Ou seja, o que a gente observou aqui? Um câmbio em queda. Se a gente lembrar, em março, nós chegamos a ter uma taxa de câmbio a quase 4,60. Chegou, né? Depois voltou a ganhar força novamente, né? Por quê? Porque no segundo trimestre a coisa mudou. No segundo trimestre entrou a China, né, com seus lockdowns e tudo mais, e afetou novamente o que vinha melhorando, né? Afetou novamente o mundo inteiro, né? Essa aqui é a fotografia no segundo trimestre. Só que agora em amarelo aqui tem o câmbio, tá? Em preto é as commodities. Aconteceu extremamente o contrário. Ou seja, o índice de commodities cai e o dólar automaticamente ganha força. Aquele primeiro gráfico que eu mostrei se valorizando. Ou seja, o nosso dólar saiu lá dos 4,60, 4,70, veio parar agora 5,15, 5,20, né? Tendo essa volatilidade. Pelo fator China. A gente teve um primeiro trimestre, uma fotografia, e um segundo, uma fotografia diferente. Então, além de Covid, a gente tem que considerar a guerra, que afetou, e para o Brasil, por ser um exportador, né, de commodities, em parte, vinha se beneficiando,
mas uma China que eu acho que deteriorou o cenário aí no segundo trimestre. Aqui são alguns índices aí que a gente tem, depois eu posso deixar a apresentação, se quem quiser ver depois melhor. Mas aqui é falando um pouquinho dos setores que a gente tem no nosso mercado hoje, né, com base na média das empresas que a gente vê na Bolsa de Valores, né. Nós temos aí, esse é o índice de energia elétrica, onde é o único, um dos poucos índices que nós temos no Brasil hoje, que é mais resiliente, que está positivo. Né, esse índice, nesse ano, ele acumula uma alta de 8%. Isso é a média das empresas de energia elétrica na Bolsa de Valores do Brasil. É um termômetro, né? Índice de materiais básicos. É para mostrar como o nosso mercado ainda está barato. Né? Uma média de 16% esse ano. Se eu comparar 12 meses, 21%. Então, nós estamos tendo uma retomada econômica, nós temos empresas que estão extremamente baratas no nosso mercado, desvalorizadas ainda, são ótimas oportunidades. Índice industrial, 15% de queda. Se pegar 12 meses, quase 24%. Índice de consumo. Então, é a média das empresas que nós temos hoje no mercado de consumo. Se pegar 12 meses, quase 32%. Pegar no ano, 8,69%. Vem recuperando aos poucos. E o índice financeiro. Se botar nos 12 meses, 4% atrás. Só que teve uma bela melhora agora de janeiro a agosto. Aqui é todos os bancos, né, que nós temos aí. E se tem coisa que sabe trabalhar no Brasil é banco, né? Só pegar os resultados de banco. Os bancos só aumentaram lucro nos últimos 5 anos. Independente se a Selic é 2, se a Selic é 13,75. A gente pegar lá quando a Selic era 2, o Bradesco aumentou o lucro. O Itaú também. O Banco do Brasil também. Selic é 13,75, eles continuam aumentando. Ou seja, nossos bancos dão aula aí para o mundo como ganhar dinheiro, né? Trabalhar no mercado emergente, que tem uma inadimplência alta, né? mas sabem operar muito no nosso mercado. Então, esse índice, o setor financeiro no Brasil, né, no mercado, vem melhorando, na Bolsa de Valores principalmente. Esse é o imobiliário, 15% de queda ainda, nos 12 meses. Ele recuperou bastante até, né, está positivo entre janeiro e agosto, mas é um índice que eu diria que o setor imobiliário ainda é muito impactado ainda por juros altos, né, pelo financiamento, aquele financiamento, né, imobiliário que está muito caro. Então, ele a gente vê uma perspectiva um pouco mais difícil para esse setor, porque esse juro vai continuar alto até talvez maio, abril do ano que vem, para começar um processo de ciclo de queda, né? E aqui o Ibovespa, né, o que eu falava que o ano passado, né, a Bolsa é um termômetro para o nosso mercado, né, e a conta não fechava. Nós tivemos aqui um Ibovespa em 2021 que encerrou com quase 12% de queda. E justifica por todos esses índices que estão negativos ali que eu passei. Mas a situação já era melhor. O ano passado se esperava muito o quê? Vacinação e circulação de pessoas, que era o ponto principal para a atividade econômica. Isso aconteceu no segundo semestre. Todo mundo concorda que, né, a vacinação foi acelerando, a circulação de pessoas começou a acontecer, mas o nosso mercado não andava. O mundo inteiro vinha subindo e o Brasil não conseguia andar. Não podemos esquecer que a gente passou o segundo semestre inteiro discutindo o PEC dos precatórios lá. Foi isso que levou o segundo semestre, fez o mercado cair, enfim. E eu falava que a conta não fechava, porque as empresas estavam gerando mais receita, estavam dando mais lucro. As empresas fizeram o dever de casa em gestão de passivo. A gente acompanha os números das empresas, elas vinham mostrando, né, que estavam melhores. O ano passado na Bolsa, para ter uma ideia, foi um ano recorde do Brasil em pagamento de dividendos. E esse ano a gente vai superar. Já está melhor que o ano passado, né? E mesmo assim, nosso mercado amargando uma queda, ou seja, a coisa não andava. E acho que agora começamos a ter uma inversão. Se a gente pegar a Ibovespa esse ano, né, estamos com uma alta já de 8%. O que isso quer dizer? Quer dizer que as expectativas são melhores, né? As empresas estão mais preparadas, enfim, e ainda continuam baratas, né? Por isso que eu acho que o Brasil vai atrair muito dinheiro de fora ainda. Esse gráfico aqui é um Ibovespa em dólar, né? Esse aqui mostra a visão do estrangeiro, né, do nosso mercado.
Então, se a gente for observar ali a bolsa em dólar, em 2012 era 37 mil pontos. 2014, 25 mil. Hoje, 2022, 22 mil pontos. E nós estamos muito melhores que nos outros anos, muito mais preparados, na minha opinião. Então, o estrangeiro olha muito para isso. Ele vê o nosso mercado como um mercado barato, mas um mercado que eu vejo seguro para você poder investir. Não tem como você comparar com outras economias emergentes, como uma Argentina, Turquia, que eu falei, ou uma Rússia. O estrangeiro, muitas vezes, ele pode vir aqui aplicar num título público que nós não temos problema com isso, né? Solvência. Ou seja, então, é seguro. E esse de investidor estrangeiro, ele vem para as empresas também, ele vê o Brasil como uma grande oportunidade e um mercado que está barato. Infelizmente, me desculpem, eu não sabia que estava tão claro, mas depois eu passo a apresentação. Esse gráfico aqui, ele mostra, né? Ele está dizendo o seguinte, o verde, essa curva aqui, nós temos em cima todos os outros índices, que é o S&P 500, que é um dos índices mais negociados no mundo, Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, e a DAX, que é a bolsa da Alemanha. Eu quero dizer o seguinte, que quando todo o ano passado o mundo subia, o Brasil caía. Agora a gente começa a ver uma inversão. A gente começa a ver o mercado lá fora corrigir, pelas questões que eu já coloquei aqui, principalmente de inflação, e o Brasil começa a ter uma retomada. Aqui são um comparativo de duas empresas que a gente tem na Bolsa, que muitas vezes a gente consegue buscar algumas explicações. Aqui nós temos o setor de construção civil, a Cyrela, que é uma grande empresa hoje, né, que a gente vê. Zetec, Cyrela, toda, né, o tamanho que são essas construtoras, né? E aí a Vale. Para a gente ter uma ideia, a construção civil no Brasil, o setor foi afetado. Não é que a empresa está mal, não é que o varejo, as empresas do varejo estão mal. É um cenário macroeconômico que foi desafiador. O ano passado, quando nós tínhamos lá em janeiro aquele juro de 2%, a gente começou a ter uma inflação, né, que começou a continuou a ganhar força muito rápido, né? Nós temos uns indicadores no mercado, que são os DIs, os juros, né, os juros futuros, começaram a ganhar força uma velocidade muito forte. Eles já previam que nós íamos ter aumentos de juros. E ali a gente viu no mercado isso acontecer, principalmente na construção civil. Já em janeiro, a construção civil começou a ter correções já precificando que o cenário de juros ia ser alto, e os juros são impactantes, principalmente para o financiamento imobiliário. Se a gente for falar aqui do varejo, então aqui é um exemplo só da Via Varejo, mas podia botar aqui Magazine Luiza, Americanas, qualquer loja do varejo, contra a Petrobras, a curva se inverteu no meio do ano passado. Foi quando a inflação disparou mesmo. E aí bate direto no consumo. Então não quer dizer, mas a gente escuta muito lá na Bolsa, mas a empresa X não está bem. É setorial isso. E por isso que eu acho que eu estou bem mais otimista agora. Aqui é Petrobras e Via Varejo. Foi quando as curvas, peguei só um exemplo onde elas se invertem aqui. Tudo no meio do ano passado. Foi onde o barril de petróleo disparou, a Petrobras subiu, a inflação disparou ano passado e bateu direto no consumo. Ou seja, é uma questão que hoje eu vejo como a inflação cedendo, como está acontecendo e como a gente vem vivenciando isso, é extremamente positivo para uma retomada do setor. E aqui é um comportamento das empresas. Hoje o Bovespa tem uma média de 92 empresas, né, que compõem o índice. Dentro dessas empresas, nós temos aí ainda praticamente quase 60, 57, com quedas abaixo de 2,5% no ano. Só que aqui dentro a gente tem empresas com quedas de 40%, 30%. E aí a gente pega essas empresas e olha o balanço daquela companhia, né, olha o fundamento daquela companhia, não condiz com aquela realidade. Aquela empresa está dando lucro, está pagando dividendos, e ela continua com 30% de desvalorização. Então, a gente tem que muito observar. Eu gosto muito de olhar, né, indicadores das empresas, resultado, enfim, porque aí a gente vê como é que a coisa está, principalmente. E está bem melhor. Então, tem muita oportunidade. Tem 27 que figuram aí com altas de 2,5, mas aí tem muita elétrica aí, né, tem muita empresa mais resiliente, né, mas eu diria que isso aqui vai mudar. Eu acredito que o nosso mercado está bem atrativo e o fundamento está bem melhor. Então, isso justifica-se, né? E aqui, né, já por fim,
bem em cima, né? É só para mostrar o fluxo que entra hoje dentro da Bolsa, né? E que ele é dividido em pessoa física, institucional e estrangeiro. Nós temos um estrangeiro hoje que é superavitário em 71 bilhões. E esse dado atualizado, a Bolsa sempre dá com uns 2 ou 3 dias em atraso esse número, né? Então nós temos um estrangeiro comprando o Brasil. O fluxo é positivo, superavitário em 71 bilhões. Pessoa física é bem menos relevante, 3 bilhões aí mais ou menos de déficit, né? O nosso problema está aqui, ó, que é o institucional. Quem que é o institucional? São os grandes fundos multimercados que a gente tem no mercado, né? Hoje bancos, enfim, que fazem alterações nas suas carteiras, enfim, e venderam muito o nosso mercado, muita bolsa. Boa parte da desvalorização está aqui. Mas o estrangeiro eu posso afirmar que está entrando, né? Tem comprado nossas empresas, tem olhado para o nosso mercado, ajuda muito nesse dólar aí, para esse dólar não disparar, né, para aquele patamar que se imaginava 6, enfim, e tudo mais. Claro que é a minha opinião, né? E aqui, por fim, são as projeções econômicas, isso aqui é do JP até. Então, todas que eu passei antes no início eram do Focus, tá? Se a gente for observar aqui, são projeções até um pouco, em termos de PIB aqui, mais otimistas, né? Então, 2022, o ano que ia crescer 0, se trabalha com 2,2. Focus trabalha com 2, mas provavelmente vai convergir para isso. Se nós tivermos um dado agora também de criação de empregos bons, enfim, eu acredito que tudo ajuda para isso. O IPCA de 7, né, o Focus já está em 6,82. Uma Selic de 13,75, mas a gente não vamos nos preocupar se aumentar um pouquinho mais. Eu diria, talvez um 0,25. Mas o ciclo parou. Isso eu posso afirmar que parou. E um câmbio de 5, mesmo no cenário de eleições, uma expectativa para o final do ano de dólar a 5. Claro que são expectativas e dólar é muito difícil a gente... E nós somos muito surpreendidos com tudo, né? Ninguém imaginava que ia ter uma guerra esse ano. O mundo vinha voltando, né, para uma recuperação e, ao mesmo tempo, teve uma guerra. Uma China, novamente, fechando toda a sua economia, praticamente, por causa de casos de Covid. Tudo impacta, tudo leva a preço. Mas eu diria que o segundo semestre ele se desenha bem melhor, né? Eu acho que ninguém imaginava que se desenharia, né, nesse formato. Então, acho que a gente tem aí um segundo semestre de atividade econômica mais aquecida, né? E, claro, falar de 2023 é muito difícil. Se a gente pegar a expectativa, crescer 0,50. Cuidado com isso aí, né? Porque, mesmo assim, a gente tem... parece a fotografia desse ano, né? Se a gente for observar ali, né? Mas eu acredito que uma Selic a 10 é possível sim. Eu acho que vamos ter queda de Selic o ano que vem, enfim. Né? Câmbio é chute, com certeza, a casa colocou aqui 5,30, não tem como afirmar um negócio desse. Agora, o PIB, atividade econômica, se eu tenho uma atividade econômica aquecida esse ano, né? Vamos ver o próximo ano. Talvez não tenhamos um ano de 0,50, talvez tenhamos um ano um pouco melhor também. E peço desculpa por algum gráfico não ficou muito claro, mas depois eu posso passar para vocês também. Obrigado.
Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha.